Glória a Deus. Salmos 64, versos de número 1. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o tema Quando o medo nos ataca. Salmos 64, nós vamos fazer a leitura então. Diz assim a Sagrada Escritura: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmo. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará do Senhor, confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Amados, está entre nós mais uma vez a palavra do Senhor. E nesta oportunidade, antes de começar a entender o texto, gostaria, junto com os demais que aqui estão, fazer uma breve oração. Se você puder fechar os teus olhos, é assim que procedo, para que o Espírito de Deus ministre sobre a minha vida e a sua. Vamos lá? Ó Deus, na Tua presença nós nos envolvemos em oração. Somos gratos por esta preparação tão gloriosa, Senhor, de estar mais uma vez aqui para ouvir Sua palavra. Temos certeza que o Teu Espírito está em nós. Nos conceda o entendimento e a graça de podermos ser aplicado esta mensagem no nosso coração e viver aquilo que ouvimos. Tua palavra nos exorta que a fé venha ao ouvir e ao ouvir Tua palavra. Prepare o coração para que a semente da Tua palavra, Senhor, possa crescer no nosso coração, possa germinar, trazendo frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta oportunidade, como disse, quero pensar com os irmãos e falar sobre este assunto que tanto nos envolve. Hoje, nós temos famílias, pessoas que estão passando por esse problema tão grave que é o sentimento do medo. Tem pessoas hoje que não saem à rua, tem pessoas que têm medo da vida, têm medo da morte, tem pessoas que têm medo da enfermidade, tem medo do desemprego, tem medo dos filhos se envolverem com vícios, enfim, tem medo de que esteja um fim o casamento, que esteja um fim, tem medo de vai conseguir se levantar de algum tropeço, tem medo do que possa acontecer no futuro, tem medo de envelhecer, por exemplo, tem medo de sair de casa. Então hoje nós vemos uma sociedade, um povo, gente com muito medo. E é necessário tratarmos disto à luz da palavra. E hoje, irmãos queridos, quero falar deste salmo tão maravilhoso, irmãos, sobre uma oração de Davi. Davi aqui está suplicando a Deus, porque em uma altura da sua vida ele sente medo. É muito adversário. Nós vemos pela aplicação do texto, após a leitura feita, nós entendemos, irmãos, amados e queridos irmãos que aqui estão, amada Igreja de Cristo, que o sentimento de Davi aqui é que este medo
e está tirando a presença de Deus do coração dele. Então eu quero colocar você nessa história. Sabemos que o livro dos Salmos, irmãos, são poemas, são orações, são cultos de ação de graça, são devocionais e também são pedidos a Deus, implorando, clamando pelo Senhor, pedindo socorro. Então, este salmo, uma oração de Davi. Sabemos que Davi, irmãos, passou por um desentendimento grandioso, muito grande com o seu próprio sogro, que fez do programa seu de governo, Saul, rei, caçar Davi e tirar sua vida a qualquer custo. Um sentimento de inveja, um sentimento de perseguição tomou conta do rei Saul e que fez da vida de Davi, um genro, um verdadeiro inferno. Me desculpe a expressão. Quanta gente está... Parece que essa história não aconteceu há tantos milhares de anos atrás. Parece que está acontecendo hoje em muitas famílias. E é necessário tratar desse assunto à luz do texto, dentro da palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui prometer tantas coisas, às vezes infundadas, na luz da palavra, no texto bíblico, quando se não tem evangelho. É o evangelho que transforma a nossa vida. Quando ouvimos o evangelho, a palavra de Deus, e damos crédito à pregação, à ministração, não minha, mas do Espírito Santo, vidas são transformadas, são regeneradas pelo poder da palavra de Deus. Dito isso, irmãos, Davi está passando por um grave problema, ou melhor dizendo, vou melhorar esta fala, por grandes problemas, no plural. Sogro e também seu filho. Inimigos, sabemos que Davi está lutando contra filisteus, quanto terror, os irmãos completa face, não posso falar aqui na plataforma. E então, irmãos, o reino está sendo ameaçado. Próprio filho, falamos esses dias aí, acho que hoje de manhã falamos sobre isso, próprio filho Absalão, tentando tomar o reino, o governo do pai, tentando sentar na cadeira do próprio pai. Imagine, o problema não está fora de casa, está dentro de casa, dentro da família, não só político, não só o povo ao redor, mas dentro da própria casa, família destruída, irmãos, um verdadeiro pé de guerra. Quantos que hoje estão vivendo desta maneira, queridos? Quantos que hoje estão passando estes processos tão dolorosos, irmãos? Tem gente que não pode mais confiar nem no próprio filho, na esposa. Preste atenção, eu não estou aqui colocando, irmãos, você contra o seu filho, contra o seu marido, sua esposa. Não estou. Não, por Deus, quem me conhece sabe disso. O nosso problema não é o outro, o nosso problema mora em nós. É um perigo colocar o diabo como nosso aliado. E quando nós olhamos para o nosso irmão, nosso pai, a mãe, a esposa, o marido, o vizinho, o patrão, o pregador da igreja, a irmã da igreja, o teu funcionário como inimigo, colocamos o diabo como nosso aliado, porque Deus não chamou eu e você para ficarmos brigando entre irmãos. Deus não colocou e te deu uma família para você brigar com a esposa. A propósito, claro, não existe família perfeita, perfeito é só Deus, e Deus também não espera que vamos até Ele, irmãos perfeitos, mas vamos a Ele buscar pela perfeição. Bendito seja Deus, irmãos. Então não estou aqui colocando você contra teu filho, jamais isso. O problema não é o outro, o problema é nós. O problema mora em nós. Lembramos lá de Gênesis 3 e 4, sempre uso o primeiro livro da Bíblia, os primeiros capítulos como exemplo a você. Em Gênesis 3, o homem cai, a Eva cai, e então, irmãos, Adão consequentemente, o pecado passou de um para o outro, o seu coração agora se transformou, caiu no sentimento, na emoção, no desejo, e pecou diante do Senhor. A serpente, em aquele instante ali, conseguiu enganá-los, e eles tropeçaram e caíram. E o Senhor, no juízo entre os dois, disse a Eva:
nascerá do ventre de uma mulher, o ventre da mulher, o segundo Adão, e esse pisará na cabeça da serpente. Louvado seja o nome santo do Senhor, apontando para a pessoa do Cristo da glória, o Filho de Deus. E aonde ele fez isso, irmão André? Na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, todo este inferno caiu por terra, o castelo do diabo desabou, e ele pisou literalmente na cabeça da serpente, esmagou ela. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Mas quando viramos a página em Gênesis 4, o homem Caim não conseguiu dominar os sentimentos. O Senhor veio a ele e disse, leia lá Gênesis 4, abra a tua Bíblia, você vai entender que o problema não é o teu filho, o problema não é o teu marido, o problema não é tua esposa, o problema mora em nós, não é o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é a igreja do teu vizinho, não é o teu vizinho, não é o teu patrão, não é o teu filho, o problema está em nós. Quando recebemos algo, não perdoamos. Homens de coração duro demais, irmãos. E os que estão ainda sem salvação pecam contra o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entendendo o caso, Gênesis 4 agora. Deus olha para Caim com o coração cheio de marra, cheio de ódio, de inveja, invejoso. A falsa igreja estava no Caim, a falsa palavra estava nele, o falso ensino estava nele. Não tinha problema social, não tinha sogra, não tinha sogro, não tinha patrão, não tinha primos, não tinha ninguém na porta da tua casa vendendo coisas ilícitas, não existia nada disso. Não, irmãos, ele estava lá, irmãos, com o coração. João vai dizer que Caim era do diabo, a mentira estava nele, o ciúme estava nele, a inveja estava nele, irmãos. E Deus se apresenta a Caim e diz: Caim, o mal está em ti, está batendo na porta do teu coração. Que cara feia é essa? É necessário que você domine este sentimento. Paulo vai dizer em Gálatas 5 que os frutos da nossa carne é justamente esse: inveja, ira, raiva, lascívia, confusão, briga, contenda, perseguição, ciúmes, entre tantas outras coisas, irmãos. E Paulo também nos exorta em Gálatas 5 que, irmãos, a nossa carne luta contra o Espírito, ou seja, nossa carne, a nossa luta hoje não é contra pessoas, não é contra o outro. A nossa luta hoje é contra as hostes espirituais de maldade que operam nas regiões celestes, mente, alma e coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mal está em nós e é necessário que nós dominamos. Absalão não soube, o Saul também não soube, mas Davi encontrou uma saída. Salmo 64 nos ensina: o que Caim não conseguiu, Davi encontrou. De que maneira? Buscando a Deus, suplicando o Senhor. É necessário que você domine o seu sentimento. De que maneira? Você não pode vencer o pecado. Eu não venço o pecado se eu não for ao Senhor. Só Ele me dá graça de vencer o sentimento, porque Jeremias nos exorta que o sentimento do nosso coração é desesperadamente de engano. O nosso coração é trapaceiro, nos engana. Cuidado com os sentimentos do seu coração, mãe. Cuidado com os sentimentos do seu coração, pai. Isso é evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você e eu precisamos da pessoa do Cristo da glória. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos informa. Glória ao nome santo do Senhor, que aquele que não tem amor no coração, que amor não, o amor qualquer não, o amor mítios também não, o amor eros também não, o amor ágape, sacrificial, e só eu e você temos este amor se estivermos com a pessoa de Cristo no nosso coração, a suficiência para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo nos informa em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, e aquele que não tem amor é como um barulho ensurdecedor, só faz bagunça, tudo que faz incomoda, tira a paz. Quando não tem amor, é como um sino que bate, que soa, um ferro que tine.
Paulo está fazendo referência a um Deus grego, um homem, irmãos, que era venerado, um Deus da Grécia Antiga. E este eu não vou dizer o nome aqui, porque, irmãos, estão na presença de Deus, não vale a pena falar, mas procure aí, você vai saber sobre este homem. Irmãos, e adoravam este Deus da Grécia Antiga. E eu vou só começar, o nome é Dio, você procura aí, Dioni, você procura aí, você vai encontrar o nome dele. E para se invocar este Deus, saía pelas ruas da cidade da Grécia Antiga, fazendo muito barulho, tocando barulho, batendo sinos e badalos, e tocando ferro, e gritando, e se retalhando. Então se manifestava, segundo a informação antiga, este Deus, ou seja, como alguém que não tem amor pelo outro, que está descansando, fazendo muito barulho, ou seja, quem não tem amor no coração, só faz barulho, incomoda o outro, tira a paz desse, tira a paz daquele, e não sabe que está oferecendo um culto a um Deus pagão. Sabia disso? Tira a paz do outro, incomoda, não tem paz do coração, não tem, é inquieto. E um dos frutos do Espírito em nós é a paciência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estarmos inquietos, a inquietude é um dos frutos da nossa carne. Voltando para o texto, a vida de Davi estava sendo desta maneira: um filho que incomodava ele, que perseguia ele, tentando a qualquer custo tirar o teu trono que Deus tinha dado a ele. O sogro perseguia, Davi vivia escondido em cavernas e vales, escondido em tantos lugares remotos, fugindo, irmãos. Chegamos neste texto, e Davi tomou partido da situação, foi buscar em Deus resposta. Quem nunca passou por uma noite sem dormir com medo? Eu já passei. Quem aqui nunca passou por uma noite sem dormir com medo? Todos nós. Quem nunca, irmãos, sentiu o coração acelerar só de pensar em algo ruim que poderia acontecer sobre sua vida? Todos nós. Todos nós. Ao recebermos um diagnóstico, ao receber uma notícia de uma possível demissão, ao receber a notícia de que alguém saiu de casa ou vai sair de casa, uma notícia de que alguém está passando por um processo doloroso, material ou espiritual, todos nós, irmãos, enfrentamos medo, e às vezes são medos pequenos, e às vezes são medos grandes, gigantescos, e infelizmente eles nos dominam. Eu não sei como você veio aqui esta noite, qual é o sentimento, se grande ou pequeno. Eu só estou aqui pelo Espírito Santo a dizer a você que não importa o tamanho do teu problema. Eu não estou aqui vendendo promessa, eu estou dizendo que Deus tudo pode, inclusive arrancar o seu sentimento de medo, e se você crer, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o momento que você está passando. Senhor, será que eu vou conseguir subsistir a isso? Se você entregar a tua vida a Ele e for ao altar do Senhor agora, Ele te abraçará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, irmãos, nos enviou o seu Filho, e que amo pregar o evangelho verdadeiro e genuíno da graça. A Bíblia diz que Ele é a paz que excede todo entendimento. Eis que dou a minha paz vos dou. O melhor de Deus para a minha vida e a sua é a pessoa do Filho. O melhor de Deus, a bênção do Senhor, a minha, a você, é a pessoa do Filho, Jesus de Nazaré. E Ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui, eu posso senti-lo. Ele está aí onde você está agora. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas convide, Senhor, visite a minha alma, visite o meu coração, arranque de mim este sentimento de medo, e Ele é poderoso em te transformar, Ele é poderoso em mudar o teu pensamento.
Ele é poderoso em arrancar o sentimento doloroso do seu coração e colocar no teu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento. Busque por ela. Você precisa da paz de Deus. Precisamos da paz de Deus sobre a nossa vida. E se assim como eu, você precisa, não veio aqui por causa de placa, não veio aqui discutir religião, mas veio aqui porque você precisa de uma palavra. Deus tem uma palavra para você. A paz de Deus, que excede todo entendimento, tocará em você agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Celebramos a paz de Deus esta noite. Ele está aqui entre nós, eu posso senti-lo. Aonde você estiver, que a presença de Deus possa te envolver esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, e este salmo, embora salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, é assim que nós interpretamos dentro da palavra, também enfrentou medo. Não há super-heróis. Davi era um homem tenebroso na guerra, um homem firmado nos passos. Pensa num homem, um general, alguém que dava ordem sobre os seus homens e eles obedeciam. O homem que venceu ainda antes sem um exército, sozinho, o gigante Golias. E Deus deu a ele grandes vitórias. Talvez seja esse o motivo, o primeiro motivo do desentendimento entre o sogro e o genro. Quando cantavam uma canção, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10.000 milhares, bendito seja Deus, louvado seja Deus, e andavam pelas ruas em Jerusalém cantando isso, que enfureceu o coração de Saul. Mas, irmãos, os dois lutavam pela mesma causa, e Saul não aceitava a ideia de o povo gostar tanto do Davi. Irmãos, e nós sabemos que isso gerou um desconforto no coração de Saul, que passa a perseguir e tramando contra o próprio genro, coloca pessoas contra ele, e o alvo é destruir, cessar a vida de Saul. Ele estava cercado sob pressão, cercado de inimigos e ataques, mas que não se perdeu na escuridão dos seus temores. Ele sabia onde buscar ajuda em Deus. Bem, este salmo é uma luz para todos nós esta noite. Em meio aos nossos medos, precisamos aprender a clamar a Deus, falar com Ele sobre as nossas angústias e confiar em sua proteção. Hoje eu quero dividir estes versículos, passo a descrever 4 verdades expostas aqui. À luz dos textos sagrados, tenho certeza que o Espírito de Deus vai tratar com o seu coração. Tenho certeza que quando terminarmos esta mensagem, o Senhor vai transformar sua vida. Você vai passar a entender o deserto que você está vivendo. Você vai passar a entender o processo que você está passando. Na luz da palavra, nós vamos compreender aqui 4 verdades. Primeiro, a petição. Segundo, o problema. Terceiro, a proteção. E o quarto, o plano de Deus sobre sua vida. Quero começar a falar com os irmãos do versículo de número 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Primeira petição. Você tem pedido ao Senhor? Será que temos olhado para as nossas provações e clamado a Deus de fato como devemos? Você tem ido aos pés do Senhor? Será que temos ido na presença de Deus, olhando para as circunstâncias da nossa vida de acordo como devemos? Falamos todos os dias pela manhã e à noite que Jesus nos ensina e nos exorta a oração do Pai Nosso. Talvez você passou por ela, cresceu orando e não percebeu o que está escrito lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Comece engrandecendo, dizendo que só Ele pode te salvar. Louvado seja o nome santo do Senhor, dizendo que Ele não é só o seu Deus, é o Deus soberano que está em todo lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai nosso que está no céu, Ele está em todo lugar, assistindo você, vendo você, sondando o seu coração. Pai nosso que está no céu, a palavra nosso é de todo o universo. Ele criou toda a terra, Ele criou todas as coisas, Ele criou os mares, Ele criou o universo, Ele fez as estrelas,
estrela, Ele fez as árvores, Ele fez todos estes lugares em que nós olhamos e os nossos olhos podem enxergar, e fez também a você. Aquele que te criou sabe o teu limite, conhece o teu deitar e o teu levantar. Salmista Davi em Salmo 136 disse: a palavra ainda não saiu na minha língua, está no gatilho dela. Deus conhece todas elas, ainda informe no ventre da minha mãe, como embrião, Ele escrevia a minha história e contava todos os meus dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse é o Pai nosso que estás no céu, e Ele governa, e Ele domina, e Ele vê todas as coisas. A guerra não começou, Ele já sabe. É Ele que faz cessá-las, é Ele que domina sobre todos os lugares. Seus olhos estão em todos os lugares. Você não entendeu ainda, eu te explico. Nós estamos falando de um Deus soberano, que rege a história, que não está de um lado para o outro esfregando as mãos, como resolver os problemas da nossa nação, ou resolver os problemas do mundo, não, da nossa salvação. Ele enviou o seu Filho, Ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todo aquele que nele crê tem vida eterna. Não se preocupa com esta vida. A propósito, a nossa vida, a sua vida, o Pai nosso que está no céu continua cuidando de todos nós. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite, enxergou você, assim como Ana clamava no altar do Senhor, abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, olha a minha situação, olha como eu estou, meu coração está conturbado e abatido, tua serva está angustiada, tua serva está com vergonha de tudo que estou passando, tem alguém me perseguindo. O Senhor tomou a Eli, depois de chamar a atenção de Ana e passar uma terrível vergonha, acusando ela de bêbada, Ele se vira a ela: seja concebido o teu pedido, vai em paz. Por quê? Porque o clamor de Ana tocou o coração do Senhor. Se o nosso clamor tomar o coração do Senhor, Ele atenderá a nossa oração. E eu tomo posse desta mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Ele é o Pai nosso, Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai. Não olha para a igreja que você congrega, não olha para a igreja que eu congrego. Se falamos a mesma língua, processamos a mesma fé e cremos no mesmo Cristo, Ele vai fazer sobre a nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando a fazer tudo para a glória de Deus, a fazer tudo para que o nome de Deus seja exaltado sobre nossa vida, a andarmos por este mundo sendo luz do mundo e o sal da terra, para que o nome do Pai seja exaltado sobre nós, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde estivermos, que seja feito tudo para a glória de Deus. Venha o teu reino. Chegamos nesta parte. Foi isso que Davi fez. É isso que fazemos quando clamamos. Eu não tenho condição, tu és a minha condição. Eu não tenho jeito, tu és o meu jeito. Eu não tenho saída, tu és a minha saída. Eu não sei dominar a minha vida e nem governar. Governe a minha vida, domine a minha vida. Louvado seja Deus. Palavras de Jesus: venha o teu reino, ou seja, governe minha vida. Eu perdi nas falas, minha mão não faz mais nada, minha voz não resolve, meu pensamento, a minha ideia, as coisas que eu fiz até hoje de nada adiantaram. A minha inteligência é limitada, ela não tem mais jeito de resolver essa questão. Eu não sei nem por onde começar. O Senhor está dizendo pela tua palavra: entregue a tua vida a mim, busque pelo meu governo. Ele sabe como fazer, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como curar, Ele sabe como transformar. A tua palavra fere, as minhas palavras ferem, as nossas atitudes faz pessoas tropeçarem e caírem, mas a palavra de Deus é eficaz e verdadeira, e Ele está aqui esta noite, falando conosco, tratando conosco. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Busque pelo reino do Senhor. Em primeiro lugar, clamando: venha o teu reino, e conclua: seja feita a sua vontade. Isto é, irmãos, petição. Pedir com sabedoria. Tiago 3, se eu não me engano, ou 4, vai dizer assim, irmão de Jesus, lá no final da Bíblia, vai nos exortar. Nós oramos, e quando oramos e pedimos errado, não sabemos pedir. Tiago nos informa que nós oramos e pedimos para fazer guerra,
pedimos para invejar o outro. Quando oramos, pedimos e pedimos mal. Tiago nos informa, irmão de Jesus, disse assim: quando vocês oram, pede para fazer o outro invejar de vocês. E quando oramos, ganhamos e recebemos, gastamos e esbanjamos com as nossas emoções, nossos sentimentos alheios, ou seja, tudo que vocês recebem, e quando recebem é graça, ainda gasta sem pensar. Vocês pedem pedra, achando que é um pão, pede a morte, achando que é vida. Vocês pedem problema, achando que é solução. Não, pede para o Senhor governar tua vida. Se você veio aqui esta noite desta maneira, entregue-se agora no altar do Senhor, que é Cristo Jesus. Não é um altar humano de um templo, não, é Cristo Jesus. Entregue tua vida a Ele. Senhor, a minha vontade é agir, mas a tua é de esperar. A tua é que eu seja o manso, a tua é que eu seja humilde, a tua é que eu entregue a minha vida em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, então. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Quantos que aqui estão esta noite, sentimento de medo, sendo perseguidos? A propósito, a palavra por Jesus nos ensina que aquele que é perseguido é um bem-aventurado. Quando persuadirem, ou seja, tentando todo mal, estrategicamente, persuadir é estrategicamente pensado, governado, manipulado para nos atingir, persuadir, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, primeiro, por minha causa, não por nossa causa, não por nossa confusão, não por nosso desentendimento, falta de sabedoria, discernimento, não, mas dentro da palavra do Senhor, agindo biblicamente, é a agenda de Deus. O problema é a agenda de Deus. O deserto é a agenda de Deus, a provação é a agenda de Deus. Aquele que permitiu o deserto é fiel para passar com você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que permitiu o problema é fiel para atravessar conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que permitiu a provação é fiel para passar conosco, nos dando vitória, e o nome dele sendo exaltado sobre a nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Preserva a minha vida do temor do inimigo. Davi começa clamando a Deus, e ele não tenta resolver sozinho, e nem nega a sua dificuldade, mas ao contrário, ele precisa e vê que precisa da ajuda, e isso é sábio. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, irmãos, me perdoe a expressão, damos com a cara na parede, cara na porta, né, que se fala aí, passamos vergonha, nossas palavras novamente elas ferem. E aí, irmãos, para você retirar aquilo que você falou, tem grandes prejuízos, uma família perdida, destruída, pessoas se afastando do Senhor, perdemos emprego, perdemos negócio, e quantos que perdem até a própria vida. Então há um conselho do Senhor: antes de agirmos, vamos olhar para o nosso problema e lembrar do Senhor. Ele pode nos ajudar. Antes de tomarmos alguma decisão, vamos ao Senhor. Mas muitas pessoas, quando o medo chega, ficam quietas, isoladas, sofrendo caladas, depressivas. Mas Davi nos ensina que quando o rei, quando o medo vier, mesmo sendo rei, busque o Senhor, ore. E ele pede duas coisas importantes ao Senhor: ouve, Senhor, a minha voz. Ele quer ser ouvido por Deus. Ouve, Senhor. Você tem orado assim? Você tem ido para a presença do Senhor? Ouve, Senhor, a minha voz. Eu preciso ser ouvido. Dê-me atenção. Que os seus ouvidos estejam apostos sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso que o Senhor dê atenção para mim. Eu sei que eu não mereço, sim, mas eu preciso da tua graça, que é o favor imerecido. Eu preciso da graça do Senhor para atravessar essa circunstância. Ouve-me, Senhor, e vai dizer: preserve a minha vida do temor, ou seja, guarda a minha vida do temor do inimigo. Ele pede ao Senhor que ele o livre do medo, não apenas da circunstância. O medo é gerado pela circunstância. Eu lembro que o rei Ezequias, em uma oportunidade de um salmo, ele disse assim: Senhor,
Eu quero agradecer o Senhor. E um salmo de adoração, ele diz: eu quero agradecer o Senhor, porque quando a minha alma estava à beira da morte, Ele livrou a minha alma da morte. O medo faz isso, mata a alma. O medo antecede a nossa queda. Então, quando a nossa alma tem sentimento de medo, precisamos voltar para a presença de Deus. Clame o Senhor de todo o teu coração, peça que Ele te ouça. Senhor, pare para me ouvir. Pare, Senhor, eu preciso que o Senhor então me tire esse sentimento de medo, me ajude a atravessar, e a paz que excede todo entendimento. Voltando lá para o Evangelho, quando os irmãos que ali estavam naquele barco, uma ordem de Jesus aos discípulos: atravessemos para a outra banda. Ele diz no plural, atravessemos. O plural, um verbo plural, citando já uma profecia futura. Atravessemos. Era a própria palavra de Deus, o verbo que ali estava. Mas o sentimento de medo, olhe para cá um pouquinho, por favor. O sentimento de medo arrancou do coração dos discípulos a profecia do próprio Cristo da glória. Eles esqueceram que o próprio Jesus na margem disse: atravessemos. Promessa de Deus é o mesmo que realidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. O medo faz isso, ela arranca a palavra de Deus do nosso coração. Louvado seja Deus, irmãos. Durante a travessia, uma tempestade se levanta, o mestre está dormindo, cansado. Pedro vai lá: não te importa em que perecemos, Senhor? Jesus poderia virar para ele e dizer: vocês não lembram da palavra, atravessemos? É uma profecia, uma palavra profética. Não, o Senhor Jesus tinha pressa. O Senhor tem pressa em nos socorrer. Não está aqui para testar os nossos limites, que a propósito Ele conhece. Ele sabe que somos limitados. Você já viu alguém que criou algo no entender daquilo que criou? Não, o Criador conhece a criatura. O Criador conhece aquele que Ele criou. Ele não está testando você. A prova serve para nos aproximar de Deus. Ele sabe o teu limite, sabe que nós temos sentimentos de medo. Ele está aqui esta noite para curar você do teu sentimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. A prova serve para nos aproximar do Senhor. Quando oramos, estamos reconhecendo que Deus é maior do que qualquer sentimento de medo. A oração é a nossa primeira linha de defesa contra o pavor. Segunda verdade desse texto: encarar o problema, olhar para o problema, entender ele e, de fato, assumir que ele existe, ser verdadeiro conosco mesmo. Então, irmãos, quando nós olhamos para o problema, contamos a Deus a nossa preocupação. Versículo 2 ao 6. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espada e amarraram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em um lugar oculto que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam mal, armam laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles, o coração, são profundos. Davi então entendeu o problema, contou o Senhor e disse: esse é o meu problema, Senhor. Conte o Senhor agora o teu problema, abra o teu coração, olhe para ele, assuma de fato, e se você errou, assuma o teu erro, o teu pecado no tribunal do Senhor e fale: Senhor, eu preciso de ti, eu reconheço que falhei, que caí, que pequei, que escorreguei, que fiz algo que o Senhor não agradou, também participei disso, o meu problema é esse, eu preciso do Senhor, eu preciso. Conte as suas preocupações, irmãos, e então nós entendemos que isso é muito importante. Muitas vezes o medo aumenta porque guardamos a preocupação dentro de nós, contamos para as pessoas, mas não falamos com o nosso Pai. Falamos para outros, mas não confessamos ao Senhor. Conte hoje ao Senhor, nos mínimos detalhes, tudo. Aquilo que você fez, o que você causou e se não causou, a sua culpa ou não culpa, fale ao Senhor, rasgue literalmente, porque Ele conhece o seu coração, Ele sonda e sabe, prescruta os nossos pensamentos. Não há nada que podemos esconder do Senhor que Ele não saiba. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há problema grande demais, irmãos, nem medo forte demais para levar o Senhor. Ele ouve, atenta, atende
entende e se importa conosco. A terceira verdade, proteção. Confie que Deus agirá. Versículo 10: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Aqui Davi muda o tom, irmãos. Ele sai do desespero e entra na certeza que Deus vai agir. O que você ouviu hoje é o Evangelho, é a palavra de Deus. Eu não vim aqui para ficar te prometendo um mundo de coisas que talvez nem se cumpra, claro. Não vim aqui para mexer com a emoção, com o seu egocentrismo, não. Para dizer sobre triunfalismo humano, não. O que precisa triunfar sobre a nossa vida é a glória de Deus. O que precisa triunfar sobre a nossa vida é a palavra de Deus. O que precisa triunfar sobre a nossa vida é o Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando cremos, mudamos o tom, mudamos a nossa maneira de se expressar, mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de andar. Mudamos, irmãos, todo o conceito da nossa vida. Mesmo cercado de inimigos, mesmo sob ataque, Davi não desiste. Ele profetiza a vitória. Ele crê que Deus vai intervir, que vai julgar os maus e livrar o justo. E isso nos ensina que depois de orar e contar a Deus nossos medos, devemos confiar que Ele age. O Senhor Jesus disse a Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Tão somente creia. Se você quer e deseja ver a glória de Deus, muitos se gloriarão, os de coração reto se alegrará no Senhor. Se você deseja ver a glória de Deus sobre tua casa, se você deseja ver a glória de Deus sobre tua vida, confie de todo o teu coração. Eu desejo, quero começar por mim. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo o culto neste momento e ouvindo a palavra. Quero começar por mim. E a minha oração é para que esse sentimento e esta palavra tome todo este culto. Aonde você está assistindo agora, nos confins desta terra, quero começar por mim, confiando, crendo. Os justos se alegrarão, os restos de coração se gloriarão no Senhor, se alegrará no Senhor, se confiará nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu confio no Senhor e verei a glória de Deus. Você confia no Senhor, verás a glória de Deus. Assim como Jesus falou a Maria e a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Começo aqui, impulsionando você, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, influenciando você, encorajando você. Se crermos, veremos a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a segurança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não a minha, a sua, a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. João 5, 14 e 15 fala sobre isso. 1 de João, lá nas epístolas, leia aí na sua Bíblia. Quarto, para encerrarmos, o plano. Quando olhamos para o versículo, irmãos, nós olhamos para esse versículo e o nosso coração se enche. Alegrar-se ao justo e confiará nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos os retos de coração se gloriarão. Ou melhor, versículo 10: e todos se gloriarão. No final, Davi termina com fé, com alegria e confiança. Ele não vive mais o medo, ele vive na presença de Deus, celebrando uma vitória antecipada. Ela não aconteceu, mas ele creu. O justo vive pela fé. O autor aos Hebreus escreve sobre fé. Fé é confiar, é crer. Mesmo que ainda não tocou, não recebeu, não viu, mas crê, se entrega por inteiro, toma posse. Então Hebreus nos exorta, nos ensina, o autor aos Hebreus, não sabemos quem é, né? Diz assim que a fé também vem a ouvir a palavra de Deus. Paulo disse essa palavra. Quando ouvimos a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Fé é a prova das coisas que se esperam. Fé não é ver para crer, fé é crer para ver. Aqui nós vemos que ainda há uma batalha, há uma luta, mas ele já declara a vitória antecipada. E este é o plano de Deus para nós: viver com retidão, andar no caminho reto,
obedecendo a Deus. Confie exclusivamente em Cristo, não em força, não em você, não em outra pessoa, não no dinheiro, não na religião, não numa instituição, não no seu poder, mas no poder de Deus sobre a nossa vida, Cristo Jesus sobre nós. Como cristãos, somos novas criaturas, somos chamados a viver uma vida renovada em Cristo. Esta é a mensagem, que a força da palavra de Deus esteja em nós, que o Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida e que Cristo esteja dentro do nosso coração. Se creres, verás a glória de Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.